Gente, urgentíssimo, Lindenberg Faria, juntamente com seu comparsa, né, a sua turma, né, acaba de confirmar todo o golpe que eles tinham planejado e arquitetado nos mínimos detalhes contra Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, se eram essas provas que faltava para Donald Trump acelerar as retaliações contra esse totalitarismo, né, contra essa perseguição política a mando do PT, meu irmão, agora a coisa vai acelerar. Fiquem comigo até o final para vocês saberem de toda a verdade. E Eduardo Bolsonaro acaba de confirmar. Olha só. Eduardo Bolsonaro disse que vai pedir asilo político nos Estados Unidos. Aí, meu irmão, agora que a coisa vai feder mesmo pro lado do ministro Alexandre de Moraes. Pro lado dessa PT-zaiada, pro lado desses comunistas, do Procurador-Geral da República, Gonetti. Agora que vai pegar mesmo, viu? Um deputado pedindo asilo nos Estados Unidos por causa de perseguição política. Ah, meu irmão, o Donald Trump declarar sanções no Brasil tá a um passo contra esse governo do Lula. Fiquem comigo até o final para vocês saberem de toda a verdade. Deixa o like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Gostaria de mandar um forte abraço a todos os patriotas conservadores nos 4 cantos do Brasil e também no exterior. Que Deus abençoe vocês, desejo uma ótima semana de muita paz, de muita amor e de muita prosperidade. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Olha só. O deputado federal Eduardo Bolsonaro declarou nesta terça-feira, 18, que pretende pedir asilo político ao governo dos Estados Unidos. Ele vai se licenciar do mandato e afirmou não ter data para retornar ao Brasil. O asilo político é uma proteção concedida por um Estado a estrangeiros que comprovam estar sendo perseguido na nação de origem. A CNN, Eduardo disse estar sendo alvo de perseguição por parte do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, e reforçou o discurso de que a liberdade de expressão está sendo cerceada no país. Não é possível um parlamentar perder o passaporte dele pelo que ele fala. Cadê a imunidade parlamentar? Afirmou e completou. Eu não vou me sujeitar a isso e ficar no cabresco de Alexandre de Moraes. Eu me licencio para representar os interesses dos meus eleitores, daqueles que votaram em mim, disse. O pedido de licença e a intenção de pedir asilo são mais um capítulo de uma história que acontece desde fevereiro, quando ele embarcou para sua 4ª viagem aos Estados Unidos neste ano. A primeira ocorreu no começo de janeiro, quando ele foi ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para acompanhar a posse do presidente americano Donald Trump. No país norte-americano, ele se dedica a falar com autoridades americanas de que Moraes e o judiciário brasileiro perseguem o ex-presidente Jair Bolsonaro PL e atenta contra a liberdade de expressão. Sua mobilização para a apresentação no Congresso americano de uma lei para criar sanções mirando o ministro do STF motivou uma representação pela apreensão de seu passaporte. O líder do PT na Câmara, Lindenberg Faria, enviou à Procuradoria-Geral da República, PGR, uma notícia-crime que acusa Eduardo Bolsonaro de crimes contra a soberania e as instituições brasileiras. A PGR, no entanto, se manifestou nesta terça-feira contra o pedido. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes se recusou a dar prosseguimento. No início de março, o filho 03 do ex-presidente manifestou preocupação em ter o passaporte apreendido caso voltasse ao Brasil. Lindenberg disse que só aceitaria o colega na presidência da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Casa, posição para a qual Eduardo era cotado caso ele estivesse sem passaporte. A CNN, Eduardo Bolsonaro disse temer reações do STF à sua saída do país, tais como bloqueios de contas bancárias. Ele, Moraes, deve pedir o cancelamento do meu passaporte, deve pedir o bloqueio da minha conta no Brasil e fazer um pedido de extradição, enumerou. O deputado também deu a entender que continuará sua mobilização por sanções do Estado americano contra seus opositores políticos. O ministro do STF, que seguir Moraes nas decisões contra a liberdade de expressão, vai correr o risco de sofrer as mesmas sanções, afirmou. Então ele afirmou aqui que os ministros do STF que seguir as mesmas decisões do ministro Alexandre de Moraes sofrerá as mesmas sanções. Quer dizer, os ministros já seguiram, né? Porque muitos ministros votaram nas decisões que o ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, meu irmão, ali se somar, viu? A maioria ali cai, viu? Porque ali, meu irmão, tá tudo ali, ó. Tudo ali com aliança com Moraes ali, viu? É um cordão só, tá? Se for para contar nos dedos ali, pode somar ali 2, o máximo, viu? Então, patriotas, mas não para por aí não. Agora vem comigo para vocês saberem da bomba. Patriotas, os petistas acabam de confirmar os crimes de lesa pátria, de totalitarismo, de ditadura, de perseguição política contra Eduardo Bolsonaro. Era só isso que estava faltando para o Donald Trump aplicar, né, um mutirão de retaliações contra Moraes. Quer dizer, eles acabaram de confirmar que Moraes está a mando do PT.
dos comunistas. Vem comigo para vocês saberem de toda a verdade. Parlamentar petista expõe com todas as letras o malfadado esquema de perseguição. Veja o vídeo, patriotas. Vídeo bombástico mesmo, viu? O Lindenberg, né? O lindinho lá da Gleicinha, né? Pois é. Não se assuste se os passaportes deles diplomáticos for cancelado, não, viu? Não se lembra que esses caras têm, né? Não gosta de liberdade de expressão, só de censura, ditadura, não pode sair do Brasil, não. Rogério Correia, deputado petista, expôs o esquema de perseguição política com todas as letras. Abre aspas. Se Eduardo Bolsonaro voltasse ao Brasil, Alexandre de Moraes, a pedido nosso, iria confiscar o passaporte dele e ele não poderia voltar aos Estados Unidos. Mas pera aí, calma que isso aqui é só a ponta do iceberg, tá? Olha a jogada deles. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal está completamente aparelhado e age sob comando da militância vermelha, transformando o Brasil num laboratório de repressão à direita. Esse é o retrato da nova ditadura. Não há tanques nas ruas, mas há canetas ensanguentadas, destruindo biografias e prendendo opositores sem julgamento justo. Lindenberg Faria e Rogério Correia não passam de guerrilheiros contemporâneos de um sistema corrupto que usa a toga como arma e a mídia militante como escudo. Querem Eduardo exilado, querem Jair inelegível, querem qualquer um que ouça enfrentar o estabelecimento na cadeia. Mas onde estava essa sanha moralizadora quando petistas desviaram bilhões, quando criminosos amigos do partido fugiram para o exterior sem que um único juiz ousasse confiscar seus passaportes? Os donos do poder não aceitam oposição, não aceitam vozes discordantes, mas a história mostra que toda tirania chega ao fim, e essa não será exceção. Olha o vídeo aqui confirmando aqui, ó, patriotas, ó. Olha só. Lindenberg, nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, Alexandre de Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele. Ele não poderia voltar aos Estados Unidos. Tá aí, patriotas. Quer dizer que eles acertaram em cheio, né? Que se Eduardo Bolsonaro voltasse ao Brasil, Alexandre de Moraes ia confiscar o passaporte dele. Mas como o Eduardo Bolsonaro não voltou ao Brasil, aí o que aconteceu? A PGR, para tentar limpar a sua barra, né? Porque Gonetti também está na mira do Congresso norte-americano, está na mira do Donald Trump. Ontem mesmo, a partir do momento que Eduardo Bolsonaro tomou aquela decisão de não voltar para o Brasil e pedir exílio nos Estados Unidos, a PGR deu parecer dizendo que pedido de apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro ou prisão do Eduardo Bolsonaro não procede. E engavetou. E aí, nesse mesmo dia, como eu trouxe aqui mais cedo no canal do Gigante Pátria, o ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão engavetando o pedido dessa galera aqui, ó, desses fiozinhos de ouro aqui que pediam. Mas o problema não é isso, não. Se essa PT zaiada acha que eles vão ficar no poder muito tempo com essa tirania, eles vão cair do cavalo, porque esse mutirão de retaliação, né, que Donald Trump já está preparando contra, primeiramente, Moraes e depois os funcionários públicos, meu irmão, não vai ficar pedra sobre pedra, viu? Não vai ficar pedra sobre pedra, viu? Essa galera vai arrepender 1000 vezes de querer aplicar ditadura, censura. Mas isso aí é o PT, né? Isso aí são os comunistas, né? Liberdade para eles e para a ala conservadora, que quer ordem e progresso, prisão, né?